agora o programa Convite à Vida, um programa de utilidade pública que se interessa pelo seu bem-estar físico e mental. Hoje no programa, Israel Belo de Azevedo entrevista o capelão Dirceu Amaro Júnior. Mas você se pergunta, o que é um capelão? Assista o programa que você conhecerá a importância desse profissional da capelania no desenvolvimento do caráter de uma criança. Não perca também uma mensagem inspiradora com o pastor Israel Belo de Azevedo. Logo após, mais uma aventura do Rogério Nachev no Loucos por Viagens. E também o informativo da Junta de Missões Mundiais, nos trazendo notícias do campo onde há um grande trabalho social que ajuda centenas de pessoas. E nos intervalos comerciais, fique ligado na pergunta da semana para você concorrer ao brinde oferecido pelo programa. Convite à Vida, um programa para ver, viver e agir. Voltamos já! Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue pra gente. Nós esperamos você. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda a primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Universitários, missionários, músicos e teólogos. O que eles têm em comum? Para eles, conteúdo é tudo. Por isso, fazem parte da família Ultimato. Ultimato existe há 44 anos e é considerada a melhor revista cristã brasileira. Não é só uma leitura, é ouvir o chamado de Cristo a cada página. Para receber o conteúdo bíblico, assine Ultimato. Acesse nosso site e veja como é fácil ser assinante. Participe do programa respondendo a seguinte pergunta: você acha que é importante investir no caráter de uma criança? Entre os participantes, sortearemos um livro de brinde. Para responder é fácil. Acesse conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá, 49, CEP 20 510 170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Participe! Convite à Vida, hoje com mais uma entrevista para fazer diferença na sua vida. O tema desse programa é formação das nossas crianças. Por isso, trouxemos aqui um especialista que vai nos falar sobre isso, da importância do investimento das famílias na boa formação do caráter dos nossos filhos. Trouxemos então o professor Dirceu Amaro Júnior. Obrigado, Dirceu, por aceitar nosso convite e nos ajudar aqui a compreender esse assunto tão complexo, mas tão necessário de ser debatido. Eu que agradeço a oportunidade tão rica de poder estar aqui com vocês. Dirceu, você acha realmente que a infância é para sempre nas nossas vidas? Com certeza, com certeza. Nós carregamos hoje tudo aquilo que aprendemos, vivenciamos, fomos introduzidos lá atrás a conceitos, a valores que a gente carrega para toda a vida. Então hoje, posso dizer com absoluta tranquilidade que a infância carregamos para sempre na nossa caminhada.
E você acha que nós pais, nós educadores, devemos proteger as crianças de experiências ruins? Ou é bom que ela tenha essas experiências que também vão ajudar na sua formação? Ou como é que a gente deve tratar esse assunto, já que a infância é para sempre? Proteger, não proteger, deixar livre, soltar, segurar. A gente nunca sabe como fazer, não é? Isso é verdade. É claro que as crianças, os nossos filhos, nossas filhas vão aprender com a vida. Isso não tem jeito. E proteger de tudo nós jamais vamos proteger. Mas é claro que temos o compromisso de prepará-las para as possíveis experiências ruins que tenham. E esse preparo tem que acontecer desde cedo, especialmente forjando, e eu digo isso com absoluta tranquilidade, forjando o caráter dessas crianças. Você falou em caráter. O que é caráter? O caráter é exatamente tudo aquilo que elas serão ao longo de sua vida, o que elas pensarão, a postura que elas vão tomar diante das diversas situações, inclusive essas que você mencionou, de ruins. Por exemplo, a gente diz assim, virou lugar comum. O governo é corrupto, o povo é corrupto, o seu adulto é corrupto. Será que nós podemos, na infância, colocar outros valores que sejam de honestidade, de o que é meu, do que é seu, de não me apropriar disso, para que quando essa criança virar um político, um diretor de empresa, um empregado no serviço público, também não age do mesmo modo como, entre aspas, todo mundo age? Claro, claro. Você, como pai, como mãe, e a gente não pode dizer só pai e mãe, né? Porque as famílias hoje têm uma formação diferenciada muitas vezes, mas aquele que está responsável pelos primeiros passos das nossas crianças, se trabalharem com carinho e, sobretudo, se tiverem, óbvio, né? Valores corretos, valores morais fortes, com certeza isso vai fazer com que essa criança cresça não, como você disse, corrupta, não tendenciosa para o mal. Né? Começa lá atrás. Mas você acha que a família está fazendo isso? Não, com certeza não. Infelizmente nós estamos vivendo dias complicadíssimos, influência da mídia, tantas outras influências, mas sobretudo esse ativismo que as famílias têm enfrentado e que às vezes deixam de lado a formação das crianças. Procuram trabalhar para que elas tenham condições de vida, mas esquece a condição da alma, do caráter, como nós falamos. E os colégios podem fazer alguma coisa ou não é dever das escolas mexer nesse departamento aí? Não, podem e devem. Justamente porque as famílias têm falhado na formação das crianças. O colégio é um fator determinante aí, né? Se você no colégio, além do conteúdo, né, trabalha valores, quanta diferença isso não pode vir a fazer na vida de uma criança. Eu observo que os pais, quando vão escolher uma escola, vê se eu estou errado, acabam preferindo aquelas escolas com mais conteúdo. Não só isso. O que você percebe hoje é que elas querem conteúdo e querem aquelas escolas que preparam para a competitividade na sociedade. Então, elas vão buscar aquelas que são especialistas em preparar para o Enem, para o vestibular, etc. E esquecem que junto com esse conteúdo tem que ser dado um ensino sobre valores, projetos que trabalhem o caráter da criança, do aluno, né? Que na verdade, né, hoje, até para você ser competitivo, vamos dizer assim, você precisa ter um caráter forjado, ser uma pessoa com uma moral definida. E você acha que o caminho mais fácil, às vezes, não é deixar como está?
caminho mais fácil sempre é deixar como está, né? O comodismo é sempre o caminho mais fácil, mas não podemos deixar que isso aconteça. Uhum. Eu acredito que nós precisamos dar um crédito de confiança, você falou em colégios, né, escolas, que trabalhem, além desse conteúdo, trabalhem também valores morais, que deem essa ênfase no seu dia a dia de ensino. Família e escola juntos. Juntos, com certeza. Sempre. Continuaremos sobre isso em nosso próximo bloco. Convite à Vida volta já falando sobre a formação moral de nossas crianças, como famílias e escolas podem se dar as mãos para termos um Brasil melhor, uma gente melhor. Esperamos por você. Participe do programa respondendo a seguinte pergunta: você acha que é importante investir no caráter de uma criança? Entre os participantes, sortearemos um livro de brinde. Para responder é fácil. Acesse conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá, 49, CEP 20 510 170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Participe! Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue pra gente. Nós esperamos você. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você o Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Universitários, missionários, músicos e teólogos. O que eles têm em comum? Para eles, conteúdo é tudo. Por isso, fazem parte da família Ultimato. Ultimato existe há 44 anos e é considerada a melhor revista cristã brasileira. Não é só uma leitura, é ouvir o chamado de Cristo a cada página. Para receber o conteúdo bíblico, assine Ultimato. Acesse nosso site e veja como é fácil ser assinante. Convite à Vida está de volta, hoje tratando do assunto formação moral das nossas crianças, com o professor Dirceu Amaro Júnior. Como é que então a família e a escola podem dar as mãos para fazermos pessoas melhores e logo um Brasil melhor? Primeiro, é preciso que haja diálogo, tanto da escola com a família, quanto da família com a escola, o que normalmente é mais difícil. Não é difícil. Porque a família entende que a escola é responsável pela educação e que ela está, no caso, quando é uma escola paga, ela está pagando para isso. No caso, quando é uma escola pública, é dever do governo fazer isso, não é? E a tendência é deixar lá e não haver esse diálogo. Mas o primeiro caminho é essa integração, esse diálogo constante, essa ida à escola da família e, através de eventos, talvez, a ida da família à escola. Diálogo é o primeiro passo. Sim, o primeiro passo. O que mais? O que mais? A escola precisa ter essa visão, como falamos anteriormente,
de dar assim um suporte ao conteúdo de valores, um ensino de valores. Você poderia falar de uma experiência concreta, objetiva, nesse sentido? Você é capelão do Colégio Batista, aqui no Rio de Janeiro, e vocês têm feito algo concretamente nisso? Já pode dizer que já viram resultados? Sim. Nós realizamos no Colégio Batista, aqui no Rio de Janeiro, o projeto do caráter. A gente trabalha virtudes do caráter. Então, a gente... Isso é feito pelo capelão ou pela escola como um todo? O capelão, a capelania, conduzindo o processo, mas envolvendo toda a escola. Vou dar um exemplo. A cada trimestre, nós enfatizamos uma virtude do caráter. Digamos que seja a virtude da sinceridade. Ok. Né? Professores em sala de aula são estimulados a trabalhar a sinceridade nas diversas disciplinas. Certo. O professor de matemática trabalha a sinceridade, o professor de geografia trabalha a sinceridade. De história, sempre que possível fazendo links, né, com situações da própria disciplina. Então, cartazes são espalhados pelo colégio, mostrando a importância da sinceridade, né? E a coisa fica tão gostosa que os alunos entre si vão se corrigindo em situações, aplicando a virtude da sinceridade. Sim, excelente. Você teria alguma situação que você queria mostrar que aconteceu, um aluno corrigindo o outro, assim, que você possa nos trazer como um exemplo? Sim. Um dia desses estávamos no horário do intervalo, né? Certo. Do recreio, e um dos alunos começou a falar palavrão em voz alta, e aí um menino, e notem, não frequentam igrejas cristãs, evangélicas, corrigiu o outro dizendo: olha, nós estudamos sobre a retidão recentemente. Não fica bem você falar esse tipo de palavra aqui. Né? Que interessante. Então, a coisa fica plantada, né? Através dessa estratégia, unindo todos os professores e funcionários. E como é que os pais recebem esse objetivo da escola? Recebem muito bem. Às vezes os pais ficam de saia justa também. Pois é, que a coisa começa lá em casa, né? Exatamente. Um dia desses, eu vi um relato de uma professora que a criança contou uma experiência em sala. 7, 8 anos, né? Que a mãe, em casa, o telefone tocou e ela disse para o filhinho, né? Filho, diga que eu não estou. E o filhinho disse: mãe, não posso fazer isso. A professora disse que é importante a honestidade. Isso aí, eu acho que são coisas que, de fato, valem a pena, não é? Está sendo, como falamos anteriormente, valores estão sendo plantados. E essas crianças, adolescentes, vão carregar isso por toda a vida. Agora, diz-me uma coisa, você nota que alguns pais, tendo ou não tendo religião, buscam uma escola como o Colégio Batista, que é confessional, ou rejeitam a escola? Você acha que o fato, olha, nós somos um colégio batista, logo nós temos uma visão de fé, claro que não fazemos aqui nenhum tipo de ação direta em relação a ser ou não ser cristão ou batista, mas pregamos valores, somos uma escola confessional, como eu disse. Isso afasta ou atrai pais? Qual é a sua experiência? A nossa experiência no colégio é que mais atrai do que afasta. Claro que alguns se afastam. Ok, não querem isso, né? Porque ainda tem essa visão de que vamos catequizar, vamos convencer para mudar de religião, etc. Mas a maioria reconhece como é importante os valores cristãos, as virtudes, como falamos, serem trabalhados nos seus filhos. E eles gostam, principalmente com o passar do tempo, que vão vendo essa mudança nos seus filhos. Dirceu, eu vou fazer uma pergunta agora menos escolar. Você é pai, não sei se já é avô, criou os seus filhos, e agora temos conosco aqui algumas pessoas que têm seus filhos, alguns vão ter ainda, pequenos ou netos. O
que estão convencidas, as pessoas, que devem dar uma formação para os seus filhos. O que é que elas devem fazer? Que atitudes, que estratégias, como é que elas podem contribuir para que os seus filhos sejam pessoas mais morais, mais éticas, mais corretas, para um Brasil melhor? Pense nisso, porque no próximo bloco essa pergunta lhe será feita e você vai ouvir, porque vai continuar conosco aqui com o Dirceu Amaro Júnior falando sobre a formação moral das nossas crianças. Convite à Vida volta já. Participe do programa respondendo a seguinte pergunta: você acha que é importante investir no caráter de uma criança? Entre os participantes, sortearemos um livro de brinde. Para responder é fácil. Acesse conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá, 49, CEP 20 510 170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Participe! Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue pra gente. Nós esperamos você. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Universitários, missionários, músicos e teólogos. O que eles têm em comum? Para eles, conteúdo é tudo. Por isso fazem parte da família Ultimato. Ultimato existe há 44 anos e é considerada a melhor revista cristã brasileira. Não é só uma leitura, é ouvir o chamado de Cristo a cada página. Para receber o conteúdo bíblico, assine Ultimato. Acesse nosso site e veja como é fácil ser assinante. Convite à Vida de volta falando sobre a formação moral das nossas crianças, com o professor Dirceu Amaro Júnior, que é capelão do Colégio Batista Shepherd, aqui no Rio de Janeiro. Dirceu, em resumo, escola e família são parceiras. Mas vamos pensar agora numa família em que às vezes não tem os seus filhos uma escola que dão valor aos valores. O que esses pais podem fazer para também contribuírem para que seus filhos tenham boa formação moral, sejam pessoas realmente de bem e não só um discurso que são pessoas de bem? Primeiro de tudo, acredito que deva o casal, quando for o caso, pai e mãe, né, distribuírem amor de sobra. Contra o amor, nada resiste. Então, acho que a primeira estratégia é que seja um lar em que o amor prevaleça. Em segundo lugar, acredito que junto com esse amor, um compromisso dos pais, ambos, da família, que seja, de que os valores, pelo menos aqueles valores mais sagrados, como, vamos dizer assim, honestidade, verdade, né? Respeito, sejam vividos, primeiramente, porque
as crianças enxergam, né? Elas percebem se as suas palavras são reais ou são apenas um estratagema para convencê-las a alguma coisa. Então, é preciso que haja isso nos pais, ou na família, e não só a vivência, como o passar os ensinamentos disso aí. Colocar as vantagens de você ter esse caráter moral acentuado. Então, em segundo lugar. Em terceiro, nós falamos ainda há pouco de diálogo, de escola e família, de haver esse diálogo em casa, né? Um dia desses ouvi uma ilustração que as famílias hoje são como os navios transatlânticos cruzando no oceano à noite, né? Passa um e apita, passa outro e apita, e fica nisso, né? Hoje nós não estamos vendo esse diálogo. Então, terceiro lugar, esse diálogo constante, essa troca, né? Acredito que assim as famílias vão estar e muito ajudando nessa formação. Mas como é que os pais ou responsáveis, avós, tios, quem cuida das crianças, como é que vão achar tempo para isso, que tem que ralar, competir, ganhar dinheiro? Como é que vão achar tempo para isso? Precisam achar. Para essa pergunta, né, o que a gente pode dizer é o seguinte: famílias hoje têm que ser criativas. Elas têm que ser criativas para poder encontrar esse tempo, né? Se existe tão pouco tempo, vamos administrar em casa, né? O que ocorre hoje é que pais e filhos estão, por exemplo, no tempo que poderiam dispor em casa, grudados no computador. Agora você falou de um assunto que eu sei que o nosso telespectador quer saber. Então, como é que eu faço? O meu filho não larga do computador. Talvez você também, né? Então, vamos tratar desse assunto especificamente. Como é que o diálogo pode se realizar ali em função desse assunto? Uma vez um menininho me disse o seguinte, assim: em estudo, 0. Em computador, 100. Exatamente. Vocês devem lidar muito disso na escola, né? O pai chega, como é que eu faço, professor Dirceu? Porque o garoto não sai lá do negócio. Muito, muito. Mas o que eu disse anteriormente também, quando a gente ama, o outro percebe. Ok. Né? Então, quando você se dirige à criança e diga: meu filho, você não pode estar o tempo todo nesse computador. Não pode estar com este celular o tempo todo, né? Então, há formas de se dizer. Primeiro, como já falamos também, tem que ser o exemplo, porque pais que vivem grudados também no celular e no computador não conseguem ter autoridade de falar com o filho. Claro. Né? Se existe esse pornografia, não vai querer que o filho não veja. É claro, é claro. Então, se ele fuma, não vai querer que o filho não fuma. Exatamente. Né? Então, primeiro isso. Agora, se ele fala com amor, se ele: meu filho, me dá esse celular aqui um pouco, vamos bater um papo? Sabe qual é o problema? Que às vezes não existe assunto para o papo. Né? E daí que nós estamos insistindo dos pais se planejarem, se prepararem, fazerem um acordo concreto para implementar essa estratégia. Então, o assunto tem que vir, né? Tem que puxar assunto, e a integração colégio-escola pode acontecer através dos próprios pais, puxando assuntos da escola para dentro de casa e haver essa troca de ideia, da própria vivência do filho na sala de aula e com seus colegas. Agora uma pergunta que não quer calar aqui para mim. Uma vez alguém me perguntou, quando eu falei de uma certa coisa, me perguntou o seguinte: mas o que eu ganho com isso? Então vamos pensar o seguinte: o que nós ganhamos sendo pessoas corretas? Vale a pena então ser correto, porque parece-me que não ser correto dá mais resultado, dá mais dinheiro, né? Dá mais dinheiro em termos. Talvez hoje, adiante, uma tragédia. Com todas as, vamos dizer assim, com todas as ressalvas, né, que a gente possa ter, nós estamos assistindo hoje no Brasil políticos sendo presos, né, justamente por uma ação, né, de não retidão, uma ação de não verdade, né, uma ação de não serem corretos, né, mas daí a consequência. O que eu ganho?
Há um versículo no livro de Provérbios, na Bíblia Sagrada, que diz assim: quem anda em sinceridade, anda seguro. É isso aí. Percebe, né? Uhum. Você não deve nada. Então, os valores são importantes por isso. Te colocam seguros no mundo. Você pode, como a gente diz na linguagem popular, dar a cara a tapa, porque você não teme. Né? Esse talvez seja a maior recompensa, você andar de cabeça erguida. E no caso das nossas crianças, mais do que isso, há uma afirmação que diz: é melhor construir um menino do que remendar um homem. Vamos construir, vamos trabalhar o caráter nas crianças e tudo lá na frente será diferente. Dirceu, eu agradeço muitíssimo, foi muito rica a sua entrevista. Quero então lhe agradecer a sua participação aqui conosco. Obrigado, eu agradeço também a oportunidade. E quero lhe pedir, olhando ali para o nosso telespectador, pensando naquele pai, mãe, naquele responsável que tem criança em idade escolar, não importa a idade escolar. Se tivesse que dizer só uma palavra para esse pai, ou esse responsável, essa mãe, essa avó, esse tio, qual é essa palavra que você diria? Eu diria duas: amor e diálogo. Vamos investir nisso. Convite à Vida continua com você, agora com outra atração, que vai dizer a você que vale a pena viver e vale a pena ser verdadeiro, amoroso e respeitoso. Voltamos já. Participe do programa respondendo a seguinte pergunta: você acha que é importante investir no caráter de uma criança? Entre os participantes, sortearemos um livro de brinde. Para responder é fácil. Acesse conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá, 49, CEP 20 510 170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Participe! Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue pra gente. Nós esperamos você. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Universitários, missionários, músicos e teólogos. O que eles têm em comum? Para eles, conteúdo é tudo. Por isso fazem parte da família Ultimato. Ultimato existe há 44 anos e é considerada a melhor revista cristã brasileira. Não é só uma leitura, é ouvir o chamado de Cristo a cada página. Para receber o conteúdo bíblico, assine Ultimato. Acesse nosso site e veja como é fácil ser assinante. Você olha hoje para o nosso país e como você se sente? Você abre os jornais e vê crimes os mais diversos, assustadores. Você lê a página de política,
parece que está lendo a página policial. Você entra num ônibus ou num trem e o lugar reservado aos idosos está ocupado por pessoas que não têm a idade para estarem naquele lugar. Você dá um troco indevido a alguém e volta para devolver e alguém vai dizer: poxa, por que você fez um negócio desse? Você é bobo. O seu filho acha alguma coisa na escola, você manda ele devolver e você é bobo. Como é que você imagina, julga, descreve o cenário que você vê no Brasil de hoje? Estou certo que você vai concordar comigo que você olha e não fica satisfeito. Você não tem orgulho de bater no peito, eu sou brasileiro, por causa dessa falta de caráter. Já há muitos anos, um grande historiador fez uma piada dizendo que decretava o seguinte: todo brasileiro terá vergonha na cara. Revogam-se as exposições em contrário. Essa brincadeira do historiador Capistrano de Abreu, infelizmente, é verdadeira, e o grande Rui Barbosa disse que, de tanto ele ver prosperarem as nulidades e as desonestidades, ele tinha vontade de desistir da vida. Este é um retrato. Mas nós falamos muito dos outros. E lá em casa? Quando toca o telefone, você manda dizer que não está, ou disfarça sua voz, se alguém que vai, por exemplo, lhe pedir ou cobrar alguma coisa. Quando você tem alguma oportunidade no seu trabalho de guardar alguma coisa, o tempo do trabalho, por exemplo, que não é seu, você faz isso. Acho que eu e você precisamos entender que o Brasil que nós queremos, com caráter, com ética, digamos assim, começa lá em casa. Há um texto maravilhoso na Bíblia sobre a formação do caráter que eu vou ler para você agora. Está em Provérbios 22, 6. Eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Eu creio nisso. Você crê? Eduque a criança. Ou seja, gaste tempo formando a sua criança. Primeiramente, com o seu exemplo. O seu filho nunca vai fazer de bom o bom que você não fez. Vou dar um exemplo bastante simples. A sua geladeira, por exemplo, está cheia de bebida alcoólica. Mas você diz para o seu filho: filho, não beba, que isso não é bom. O seu discurso não será lembrado, mas a sua geladeira cheia será recordada e poderá vir a ser a prática do seu filho. O exemplo. O exemplo. O exemplo. Qual é o exemplo que você dá em casa? Eu já ouvi pessoas dizer assim: eu me cansei de ser exemplo. As pessoas fora de nossa casa podem dizer isso, mas lá em casa não. Lá em casa é o nosso exemplo que vale. Se você é alguém preocupado com o meio ambiente e tem um discurso de defesa da terra, mas joga lixo em qualquer rua, o seu filho vai ver o lixo que você joga, não o seu discurso. Eu sei que você não faz nenhuma das coisas que eu mencionei aqui, só estou exemplificando e estimulando você. Primeiramente, se você quer ter um homem de caráter, uma mulher de caráter na sua casa, dê o exemplo. Segundo, faça coisas no campo educacional, no campo do conhecimento, que leve o seu filho, a sua filha, a ver que vale a pena ser bom. Há muitos exemplos na sociedade que não vale a pena a gente ser bom. Mas você pode mostrar que vale a pena ser bom. Se você vai colocar o seu filho numa escola, aqui outra ação concreta, veja se essa escola não se preocupa apenas em formar gente para a faculdade, mas se ela se preocupa em formar valores, em ensinar, como ouvimos aqui do professor Odisseu, sinceridade, honestidade, verdade. Conhecimento se adquire em qualquer lugar. Não estou depreciando as escolas que dão ênfase ao conteúdo, não.
Mas estou dizendo que é importante que, além do conteúdo, haja uma formação moral. Porque é com a formação moral que as pessoas vão tomar boas decisões. Imagine que você investiu tudo na vida do seu filho. Ele estudou nas melhores escolas, naquelas com muita ênfase no conteúdo. Tornou-se um juiz de direito, homem que aplica as leis. Mas ninguém investiu no caráter dele. E agora ele vai julgar segundo o seu caráter. A lei, mas também o seu caráter. Bem fariam os pais se, além de investirem no conteúdo da formação intelectual dos seus filhos, também insistissem na formação moral deles. Terceiro, mostre exemplos bons da Bíblia para o seu filho. Ah, mas eu não conheço a Bíblia. Eis aí uma boa oportunidade de você também conhecer a Bíblia. Homens segundo o coração de Deus. Homens que podiam se vingar como Davi e não se vingou. Homens que podiam odiar como Estevão, mas não odiou. Exemplos temos muitos de pessoas que foram bem-sucedidas, sendo corretas, sendo honestas, aplicando os melhores valores. E por último, respeite o seu filho, respeite o seu cônjuge, respeite as pessoas da sua família, respeite os seus vizinhos, respeite os seus colegas. Essa mensagem, sem palavras, vai passar para o seu filho de geração em geração. Então, quando o texto diz eduque a criança no caminho que deve andar, não só educação com palavras, também com palavras. E você vai ver que vale muito a pena. Eu quero orar por você. Talvez você esteja agora com filhos que você acha que nem entendem o que você está falando porque são muito pequenos. Entendem. Talvez não seja entendimento a palavra, mas estão vendo, percebem e captam. Talvez você tenha filhos adolescentes que você acha que tem muito mais jeito com ele. Tem. Ame-o. Ore por ele. Deixe que ele veja o seu exemplo de alguém que trabalha, de alguém que respeita, que dá valor às boas coisas. Por isso, então, eu quero orar por você. Senhor, eu quero agora te pedir pelos pais do nosso país, por aqueles que têm os seus filhos em idade de formação em casa ainda, para que sejam capacitados por ti, pais e mães, e quaisquer outros responsáveis que tenham a sua atribuição bem clara nesse ponto. Eu peço que dês a ele, a ela ou a eles, sabedoria, discernimento e uma visão daquilo que o Senhor tem para os seus filhos. Senhor, ajude-os a investir no melhor, na formação moral, na formação espiritual, na formação do caráter das suas crianças, para uma família melhor, para um Brasil melhor. Eu te peço em nome de Jesus. Participe do programa respondendo a seguinte pergunta: você acha que é importante investir no caráter de uma criança? Entre os participantes, sortearemos um livro de brinde. Para responder é fácil. Acesse conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá, 49, CEP 20 510 170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Participe! Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você o Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar.
Universitários, missionários, músicos e teólogos. O que eles têm em comum? Para eles, conteúdo é tudo. Por isso fazem parte da família Ultimato. Ultimato existe há 44 anos e é considerada a melhor revista cristã brasileira. Não é só uma leitura, é ouvir o chamado de Cristo a cada página. Para receber o conteúdo bíblico, assine Ultimato. Acesse nosso site e veja como é fácil ser assinante. Como uma pessoa vale pelo que diz pelo que pensa e pensa pelo que lê, aqui estou eu para sugerir de novo um grande livro para você ler. O seu autor é Paul Miller. Eu li deste autor, Paul Miller, um livro magnífico titulado O Poder de uma Vida de Oração. Quando recebi esse livro, que estou com ele em minhas mãos agora, comecei a folhear e não achei grande coisa, mas quando comecei a ler, eu vi que estava também diante de uma grande obra. É esta: O Amor Andou Entre Nós, Aprendendo a Amar como Jesus. Paul Miller é o seu autor, editora Vida Nova. Ao ler o livro, eu descobri, então, que ele foi muito feliz. Ele fez o que qualquer autor faria: pega as histórias de Jesus Cristo e mostra como isso se aplica aos nossos dias de hoje. Mas ele o faz de maneira magistral. Recomendo fortemente este livro, O Amor Andou Entre Nós, e vou ler só um parágrafo com que ele termina este precioso texto. O amor não somente andou entre nós, ele tem o poder de habitar em nós. Jesus repetiu várias vezes aos que o cercavam, aspas, em mim, suas necessidades mais profundas serão satisfeitas. Sua necessidade de perdão, amor, esperança, relacionamento e propósito. Eu sou o que vocês têm procurado sua vida inteira. Fecha aspas. Este é o livro O Amor Andou Entre Nós. E o amor aqui é simplesmente Jesus Cristo. Vale a pena ler, porque uma pessoa vale pelo que diz pelo que pensa, pensa pelo que lê. Olá, você que é um louco por viagens como eu quero te dizer que o destino mais procurado pelos brasileiros hoje no exterior é os Estados Unidos, um país com 50 estados, e quando eu penso neles vem na minha cabeça as suas principais cidades: Los Angeles, São Francisco, Las Vegas, Miami, Orlando, que é a sede onde ficam os parques da Disney e Universal Studios. E eu quero falar com você hoje sobre Nova York. Quando eu penso numa cidade como Nova York, é o tipo da cidade que você tem que conhecer pelo menos uma vez na sua vida. A cidade que, de acordo com Frank Sinatra, é a cidade que nunca dorme. Eu penso nos vários passeios que tem por lá, como Estátua da Liberdade, Wall Street, onde fica a região do Downtown, onde a gente tem ali as antigas Torres Gêmeas, o Times Square, que é um dos lugares mais impressionantes que eu conheço na minha vida. Você tem que conhecê-lo de manhã e à noite, show de imagens e de cores que você encontra por lá, Rockefeller Center, o Central Park, passeio de charrete, enfim, vários lugares. Agora, eu queria te deixar algumas dicas específicas de um louco por viagens. Por exemplo, ninguém fala do zoológico de Nova York, um lugar simpático. Você vai ver o urso branco, então pertinho ali da Apple, que já é uma outra atração para você conhecer. A loja da Apple é maravilhosa, com suas escadarias de vidro. Você vai conhecer o zoológico. Falando em gastronomia, duas dicas legais para você. Carmine's, você vai comer por $30, 3 pessoas, um prato de macarrão desse tamanho que você está vendo na tela agora aí. Olha só que delícia. E a outra dica é você comprar um lanche
ou um pedaço de pizza e sentar nas escadarias vermelhas ali do Times Square e ficar admirando aquela paisagem maravilhosa. Meatpacking, Little Italy, Chinatown, fazer compras no Woodbury, enfim, são as coisas que você deve fazer em Nova York. São várias companhias aéreas que te levam até ali. Você viaja com a nossa TAM, que é uma companhia brasileira. Você pode usar American Airlines, United, Continental, a Delta, enfim, várias possibilidades para você chegar até o continente norte-americano. Para viajar até lá, necessário passaporte válido e visto americano, o famoso visto americano, que está até mais fácil de tirar hoje em dia. Para isso aí, procura se informar na internet qual o melhor lugar da cidade que você mora para você poder tirar esse visto. Tem mais programa pela frente, semana que vem eu te espero aqui, mais dicas, faça a sua pergunta, faça o seu desejo, enfim, a gente está aqui para te ajudar, porque afinal de contas todos nós temos dentro da gente um louco por viagens. It's up to you, New York, New York, New York. Joal Fadiouth é uma cidade senegalesa com mais de 40 mil habitantes. Sua população vive da agricultura e do comércio de peixes. Nessa cidade, a missionária Ivonete Reis dirige a escola Estrela Brilhante, um projeto educacional para crianças que tem dado o que falar. Uma coisa melhor do que abençoar este povo com o nosso amor e com o trabalho certo, com o sonho de Deus certo. Em 2005, enquanto o prédio era construído, a Escola Estrela Brilhante foi instalada numa grande casa e logo o povo se achegou. Os cuidados na escola vão além do caderno e dos livros, porque mais do que aprender a ser um cidadão, o compromisso é com a vida integral das crianças. Damos medicamento de verme, damos ferro, porque o número de crianças malnutridas, anêmicas é muito grande. Eu já tive uma criança que desmaiou aqui e eu imaginei, Senhor, se ela não comesse todos os dias, nesse período ela comia todos os dias, o que seria dessa criança? Porque estava muito malnutrida mesmo. E eu dou graças a Deus por essa oportunidade que Ele nos permitiu ter essa escola aqui, que tem caído na graça dos pais, na graça da comunidade e mesmo até do prefeito. A partir de 2000, a cidade de Joal começou a crescer. Muitas pessoas migraram para a região em busca de emprego. As cidades ao redor passaram por profundas transformações. Hoje há diversas etnias, diversos povos na região. E mais de 60% já se tornaram muçulmanos. E na ilha, onde só existia uma igreja católica, agora tem várias mesquitas. A Escola Estrela Brilhante tem como meta formar vidas com princípios cristãos para fazer a diferença nessa geração. Em março de 2010, o missionário José Ricardo dos Santos chega a Joal para se integrar à equipe da Escola Estrela Brilhante. Então, o trabalho de educação é bem aceito, assim como o trabalho de saúde é bem necessário nesse contexto. O contato com as crianças tem sido algo bem significativo. Rezas, sacrifícios de cordeiros, purificação, jejuns fazem parte do dia a dia dessas crianças. Para os alunos da Escola Estrela Brilhante, as oportunidades são outras, como informa a missionária Ivonete. Temos um outro desafio, que é em um novo terreno, construir a Igreja do Senhor Jesus Cristo aqui, porque para eles a necessidade de ter um lugar sagrado é muito importante.
para adorar ao Senhor. Participe da evangelização dos senegaleses, assumindo um compromisso de oração através do programa de intercessão missionária. E através do programa de adoção missionária, participe da construção do Centro de Saúde, da Casa Missionária e do primeiro Templo Batista na cidade de Joal. Você pode participar a partir de R$20 por mês ou dando uma oferta específica. Ligue 0 Operadora 21 2122 1910 ou 0800 709 1900. Para mais informações, entre no site da campanha www.elestambemprecisam.org.br. E não se esqueça, eles também precisam da graça do Pai. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Tito 2:11. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue pra gente. Nós esperamos você. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Convite à Vida termina agora. Se você deseja assistir novamente ao programa, acesse o site conviteavida.org.br. Lá você poderá assistir todos os programas e terá a oportunidade de participar no desafio da semana e, quem sabe, ganhar um livro de brinde. Até mais!